Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Análise e Simulação de Processos com a aula 19. E nesta aula nós veremos como realizar a simulação de processos com o software Aspen Plus, tá certo? Então eu deixei lá no Moodle, tá bem? Um link para vocês baixarem o software e alguns vídeos também que eu elaborei ensinando a realizar a instalação e o acesso remoto via licença que nós temos pela universidade. Bem? Bem, na aula anterior nós finalizamos então o estudo de utilização do software SuperPro Designer, tá bem? Onde nós finalizamos vendo como configurar problemas de simulações de processos descontínuos, tá? Declarando cada uma das etapas que devem acontecer em uma operação descontínua, em um processo em batelada, como sequenciar operações, adicionando uma operação de filtração a um reator batelada, e também a construção do diagrama de Gantt. Bem? E na aula de hoje, né, como eu comentei, nós trataremos de inicializar a conhecer o processo de simulação no Aspen Plus e veremos um pouquinho das funcionalidades da guia Properties, tá, no Aspen Plus, que é a guia onde nós faremos a definição dos compostos, das propriedades e pacotes termodinâmicos, podemos fazer análise de propriedades, né, a interface inicial, digamos assim, que traz para nós algumas possibilidades antes de entrar no flowsheet da simulação, antes de entrar na parte onde nós construímos o fluxograma de fato e resolvemos os modelos associados do processo. Bem, então vamos lá. Eu pedi que vocês tivessem o software aí aberto com vocês, mas basicamente, né, quando a gente abre o software, ele vai trazer para a gente uma tela mostrando se nós queremos abrir uma simulação nova ou se nós queremos carregar uma simulação já existente. Também no nosso caso aqui, como né, nós não temos, vocês não têm ainda uma simulação salva, vocês precisam então carregar essa simulação, criar uma simulação nova, e depois nós temos aqui a opção de selecionar se nós queremos uma simulação em branco, tá certo? Para processo contínuo, ou uma simulação em branco para um processo em batelada, e também temos as opções de alguns templates que são já configurados para alguns processos em específicos, tá bem? Mas aqui, como na nossa aula introdutória, nós veremos então aqui como configurar justamente o que o template já traz pronto, né, nós trabalharemos então com uma simulação em branco, e vocês podem selecionar e criar então essa simulação para ter ela aí à disposição para editar de acordo com o que nós faremos aqui hoje. Eu trouxe aqui já uma simulação que mostra como tratar os problemas que nós vamos lidar hoje. Mas eu vou abrir uma em branco aqui também para ficar parecido com a de vocês. Beleza? Bem, então, assim que a gente cria uma simulação em branco, essa aqui é a interface que a gente se depara e que a gente começa a fazer as especificações para as definições de compostos e modelos a serem utilizados na simulação. Bem, a primeira etapa consiste, né, na verdade ela não é obrigatória, mas nós podemos, né, utilizar ela para facilitar um pouco o nosso trabalho do que vem a seguir. A primeira etapa consiste aqui na definição de algumas configurações gerais da simulação. Bem, e aqui, por exemplo, nós podemos selecionar aqui em especificações, definir um título, né, um nome para a simulação, que depois ele vai estar atrelado ao nome do arquivo que nós vamos salvar no computador, tá certo? Então, vocês deem um nome, escolham um nome que vocês querem, vou colocar aqui, por exemplo, aula 11, bem? Também podemos selecionar o sistema, né, de unidades que a gente vai trabalhar por padrão. Vejam que por padrão ele vem então com o sistema métrico bar e não é o SI, tá certo? Se você quiser, você pode trocar pelo SI, porque daí ele já vai pedir os parâmetros, as variáveis em unidades do SI, tá certo? Então, talvez seja o mais comum que a gente tem, mas se a gente tem informações à disposição em outras unidades, a gente pode daí já selecionar para trabalhar com o sistema inglês ou com outras unidades. Temos também a opção aqui de selecionar as fases que vão ser trabalhadas na nossa simulação, tá? E a gente só coloca isso
se a gente já sabe quais serão as fases, porque isso facilita um pouco o procedimento de cálculo, né, do simulador depois. Mas se a gente não sabe, a gente pode deixar em branco e ele vai identificar de acordo com a simulação, né, com o processo. E aqui também ele traz a opção se nós queremos selecionar a água como um componente livre, tá certo? Isso significa que a água ela será um componente que vai compor uma segunda fase líquida quando nós trabalhamos com sistemas que contêm hidrocarbonetos ou muitos compostos orgânicos com os quais talvez a água seja immiscível. Então, daí nós temos, né, duas fases líquidas e a água se comporta, né, como uma fase livre. Mas se nós não sabemos como isso vai, né, ocorrer no nosso problema, no nosso processo, a gente pode deixar aqui que não, e se ele identificar, depois ele vai mudar automaticamente isso também. Aqui nas opções de cálculos, nós temos aqui alguns padrões também, como o estado de referência, né, e temperatura e pressão de referência, para quando se calcula, né, entalpia de formação, entalpia de reação, né, os cálculos que são executados em cada cálculo de flash, né, se nós queremos, por exemplo, se caso o cálculo de flash falhe, não seja possível determinar que seja, né, bypassado, desconsiderado aquela etapa da simulação, né, se nós queremos aqui calcular o peso molecular a partir da fórmula molecular. Então, tem algumas informações por padrão, que, por exemplo, por enquanto a gente não vai precisar alterar nada, a gente pode trabalhar como isso vem já configurado. E aqui também algumas configurações de flash, porque sempre que a gente tiver um sistema com equilíbrio de fases, nós teremos então que fazer o cálculo do flash e, né, ter então algumas informações a respeito de como esse cálculo vai ser executado. Podemos estabelecer aqui um limite de temperatura que vem por padrão para esse cálculo de flash, um erro, uma tolerância para que seja convergido o problema quando resolvemos o flash, tá certo? Porque dependendo das equações que nós temos, essas equações elas podem ser bem não lineares, então aí nós temos que lidar com um processo numérico para resolver o número máximo de iterações, nós podemos aumentar, pode ser que alguns problemas, se a não linearidade é muito alta e se eles são muito complexos, exijam aí mais iterações para resolver, então a gente pode estar trabalhando tanto o controle da precisão quanto do número de iterações, né, variando isso aqui a respeito do cálculo do flash. E também aqui o que é relevante são as opções de report, né, as opções do relatório que o Aspen gera após uma simulação. Então, nós podemos aqui incluir nesse relatório as propriedades, incluir, pedir que ele gere automaticamente esse arquivo de relatório. Lá na frente nós vamos ver que é possível exportar esse relatório como uma planilha do Excel, como um arquivo que a gente queira trabalhar e queira utilizar os dados obtidos e o número de linhas a serem exibidas por página desse relatório. Então, a gente tem algumas configurações a respeito da disposição dos resultados da simulação aqui nessa opção de relatório. Bem, então, isso é o que é mais relevante para quando a gente vai configurar e iniciar uma simulação. Bem? Bom, além disso, nós temos também aqui em cima alguns atalhos, né, nas guias do software, onde nós podemos então selecionar e usar algumas ferramentas, e a maioria delas também está incluso aqui embaixo, que a gente só tem ela, né, na forma de atalho, e nós veremos então um pouquinho dessas opções de trabalho que a gente tem no que nós chamamos aqui de guia de propriedades, tá? Que está aqui como guia properties do Aspen, que é aqui onde a gente começa a configurar a simulação para depois passar para o ambiente de simulação, onde vamos construir o fluxograma, o flowsheet do processo que desejamos simular. Tá bom? Bem, então, depois definidas aqui essas configurações iniciais, podemos então passar para a parte de especificação de componentes, ou de compostos a serem utilizados na simulação. E aí nós vamos clicar aqui então em Specifications, embaixo de Components, e nós podemos então aqui, o que nós precisamos se preocupar, né, a princípio é escolher os bancos de dados que estão disponíveis aqui com os compostos que nós vamos trabalhar. Por exemplo, vejam que o Aspen ele traz por padrão a seleção aqui de alguns bancos de dados, né, compostos puros, alguns compostos sólidos, compostos inorgânicos, né, ele traz aqui alguns bancos de dados que
contém vários compostos, porém ele também deixa disponível alguns outros bancos de dados com mais compostos ou para caso de simulações mais específicas que nós queremos trabalhar. Por exemplo, aqui reações de combustão, né, gás ácido para limpeza e purificação, né, de gases contendo CO2 e ácido sulfídrico, e também processo de produção de etileno, alguns processos de produção de biodiesel. Então, alguns processos em específicos, ele traz compostos associados a esses processos. Porém, se não, nós não vamos trabalhar com nenhum desses em específico, a gente não precisa selecionar ele passando aqui, clicando e passando para guia de bancos de dados selecionados. Bem na aula de hoje, por exemplo, nós trabalharemos aqui com os compostos dos bancos de dados que vêm por padrão. E aqui, inicialmente, em seleção, né, uma vez que a gente tem os bancos selecionados, nós podemos buscar os compostos que nós vamos trabalhar que estão contidos nos bancos de dados selecionados. Tá bem? Então, se você não achar um composto para trabalhar na simulação, você pode puxar os bancos de dados extras, né, disponíveis aqui para ver se você encontra ele daí nos outros bancos de dados. Mas então eu vou clicar aqui em Find, e aqui ele permite já eu buscar os compostos que serão trabalhados na simulação. E, por exemplo, né, eu vou buscar aqui um composto que a gente vai trabalhar, o metano. A gente tem que escrever o nome dele em inglês, tá certo? O simulador ele identifica todos os compostos em inglês. E aqui eu posso buscar como um composto cujo nome comece com o que eu coloquei aqui, contenha a palavra que eu coloquei aqui, ou seja, exatamente igual à palavra que eu coloquei aqui, tá certo? Por exemplo, vamos ver a diferença, eu vou buscar aqui o metano com configuração de que o nome do composto tenha que conter esse composto, essa palavra, né, metano. Mas vejam que ele identifica vários compostos. Nós temos clorometano, diclorometano, temos muitos outros compostos que contêm essa palavra. Então fica um pouquinho difícil de encontrar direto. A gente precisa buscar aqui, talvez pela fórmula molecular, tá certo? E encontrar o composto que a gente quer, né, que seria o metano, o CH4. Tá bem? Aqui eu encontrei ele e vou adicionar ele como um composto a ser utilizado na simulação. Bem, além disso, podemos também buscar com a palavra, né, exatamente igual, que daí vai facilitar encontrar o composto aqui embaixo. Por exemplo, eu vou buscar agora etano, certo? Então, em inglês, ethane, e aqui, então, vou buscar como exatamente igual ao que a palavra representa. E veja que daí ele encontra só um composto, tá bem? Isso é útil quando nós queremos encontrar compostos similares ou observar uma lista de compostos que contém determinada característica, mas aqui para o nosso caso fica mais fácil selecionar buscando exatamente pelo nome. Então vou selecionar etano e percebo então que normalmente ele vai perguntar se nós queremos substituir o metano por esse novo composto, né, ou criar ele como um novo composto na nossa lista da simulação. Então, nós queremos ele como um novo composto, vamos selecionar aqui add, então não replace, tá bem? Senão ele substituiria, né, ficaria salvo por cima do composto que nós selecionamos ali anteriormente. Em seguida, vamos pegar também o propano. Tá bem? Então, vamos selecionar aqui o propano como mais um composto a ser, então, utilizado nessa nossa primeira simulação. Então, venho aqui, adicionar, e, por enquanto, é isso, tá? Depois nós vamos fazer alguns outros exemplos com mais compostos, aí a gente volta aqui e adiciona eles, beleza? Bem, uma vez que os compostos estão selecionados, a segunda etapa para a simulação é determinar os métodos, né, os modelos termodinâmicos e o que o simulador chama também de pacotes termodinâmicos para fazer os cálculos das propriedades e dos cálculos de equilíbrio, né, propriedades de mistura e de equilíbrio de fases para os compostos do nosso sistema. E para isso nós clicamos aqui então em Methods, Specifications. Aqui, nessa parte, nós precisamos então verificar que o software, então, ele vem por padrão aqui com um filtro comum, que ele permite que nós selecionemos apenas
os modelos mais comuns para representar o equilíbrio de fases ou os cálculos de propriedades termodinâmicas. Porém, se nós queremos um processo em específico, ele classifica aqui alguns modelos específicos para simulações contendo água e vapor, contendo polímeros, contendo ácidos, contendo compostos eletrólitos, então ele filtra por isso também, e ele traz também a opção All. Então ele mostraria todos os modelos disponíveis. E quando nós selecionamos todos, vejam que a nossa lista ela aumenta bastante. Ele mostra aqui todos os modelos que nós temos à disposição para o cálculo de equilíbrio termodinâmico e cálculo de propriedades termodinâmicas. Então temos aqui muitos modelos para cálculo de coeficiente de atividade, cálculo de coeficiente de fugacidade, tá certo? Para processos específicos, aminas, processos com eletrólitos, processos, né, petroquímicos, processos também com polímeros e assim por diante, né? Equações de estado, né, SOAV, SRK, modelos de Uniquark, Unifac, Wilson, Van der Waals. Então, nós temos aqui tudo isso à disposição para ser utilizado. E daí aqui vem uma primeira dificuldade que surge quando nós trabalhamos com simulação de processos, que é a necessidade de definir o modelo a ser utilizado. Tá bem? E daí esse modelo, ele digamos assim, para ser definido, depende bastante da experiência ou do conhecimento do usuário, de quem está fazendo a simulação, tá certo? E se a gente não sabe, a gente precisa buscar informações que trazem qual modelo é adequado para o sistema que a gente vai trabalhar na simulação. Bem, por exemplo, ali nós selecionamos, né, 3 hidrocarbonetos não polares para trabalhar na simulação aqui inicial, né, metano, etano e propano. Então, um modelo adequado e que nós podemos trabalhar nesses casos é o modelo de equação de estado SRK, tá bem? Então, né, lá da termodinâmica, nós já temos algumas pré-indicações de qual modelo utilizar de acordo com as características do sistema. Se ele é um sistema puramente polar, puramente apolar, se ele é um sistema com compostos polares e apolares, temos modelos que são indicados para sistemas de alta pressão, de alta temperatura, para condições de alta não idealidade da mistura. Então, nós temos que ter um pouquinho desse conhecimento para se direcionar, escolher qual método, né, qual modelo a ser utilizado. E se nós não sabemos exatamente, nós podemos buscar na literatura, em artigos que fazem a validação do uso do modelo, né, por meio de dados experimentais, tá certo? Essa é uma das principais formas de se obter qual método vai ser utilizado. E também o Aspen ele traz uma pequena ferramenta aqui que chama Methods Assistant, né, que é um assistente para a seleção do método mais apropriado para o seu sistema. Tá bem? Então, se nós clicarmos aqui, vocês vão ver que ele vai abrir aqui uma guia que pede que nós especifiquemos e respondamos algumas questões, certo? Como, por exemplo, qual tipo de componente, qual tipo de processo que a gente vai utilizar, certo? Se a gente quer responder, por exemplo, por tipo de componente, ele vai perguntar se é um sistema contendo compostos químicos, ácidos, aldeídos, acetonas, se é um sistema com hidrocarbonetos, se é um sistema aqui com mais específico, né, que eles chamam de especial, contendo apenas água, aminas, compostos eletrólitos ou fluidos refrigerantes para simulação de sistemas de troca térmica, tá certo? Então, por exemplo, aqui sistema de hidrocarbonetos. Essa mistura contém pseudocomponentes do petróleo, né, que seriam alguns compostos específicos que vêm lá do petróleo. Eu posso dizer se sim ou não, para ele já entender mais ou menos que tipo de sistema eu tenho. Se é um sistema que vai trabalhar em condições de vácuo, também no nosso caso aqui eu vou colocar não, e daí ele vai listar e trazer uma série de modelos que são comumente utilizados para trabalhar, né, correntes de compostos de petróleo em condições atmosféricas. Então, daí ele vai trazer algumas indicações, por exemplo, usar esse modelo, né, de Chaucia ou Grayson quando o sistema contém hidrogênio. Certo? Nosso sistema não contém hidrogênio, não vamos utilizar ele. Se nós podemos aqui usar a equação de estado, uma equação de estado, ou esse modelo BK10, né, caso a gente esteja também trabalhando com um sistema de hidrocarbonetos, ou alguns
algumas equações de estado, alguns modelos que são do RAICS, mas que ele consegue exportar e utilizar aqui dentro do Aspen Plus também. Então ele traz todas essas recomendações de modelos. E aí a gente pode ver características específicas de cada um deles, clicando, né, em cima do modelo. Ele vai trazer aqui algumas informações, alguns tipos de aplicações, né, a forma como ele faz alguns cálculos e as propriedades que ele considera, e isso também ajuda a escolher e a definir o modelo que vai ser trabalhado. Bem? Bom, então no nosso caso, selecionei ali o SRK. Em seguida, nós precisamos então pedir que o modelo determine os parâmetros da nossa simulação para os compostos que nós definimos, certo? Então, no caso aqui, SRK, ele vai precisar definir alguns parâmetros de iteração binária. E eu posso fazer isso clicando aqui em cima dos parâmetros que estão em vermelho e que ele ainda não determinou, ou clicando, por exemplo, aqui em Next. Então, ele vai selecionar, né, vai detectar automaticamente, vai buscar e fazer o cálculo desses parâmetros para as interações entre os compostos que nós selecionamos para a simulação. Bem, lembra lá que os modelos de coeficiente de atividade, equação de estado, eles têm aí vários parâmetros que têm que ser muitas vezes estimados para cada sistema a ser trabalhado. E, em seguida, né, selecionado os componentes e o método, basicamente com isso, nós já poderíamos ir lá para a simulação e tentar resolver alguns problemas, simular alguns processos com isso especificado. Mas essa guia aqui, né, Properties, ela traz também algumas outras funcionalidades. Tá bem? A primeira delas é a opção aqui de estimar alguns parâmetros do nosso sistema. Por padrão, vem selecionado que não seja estimado nenhum parâmetro. Bem que daí a gente só trabalhe com parâmetros que são originalmente, né, presentes nos compostos da simulação. Porém, nem sempre isso vai ser possível. Às vezes, né, o Aspen, o banco de dados, ou o modelo não vai ter um parâmetro em específico. E daí nós podemos pedir para ele estimar todos os parâmetros que faltam, tá certo? E daí ele faz essa alternativa com base na estrutura molecular do composto que a gente vai trabalhar, né, verificando se ele é um eletrólito, se ele é um hidrocarboneto, se ele é uma molécula com grupos funcionais de álcool, né, hidroxila, cetona, né, ésteres, éter. Então, com base nisso, ele consegue analisar a molécula e daí utilizar algumas correlações para estimar os parâmetros que faltam, né, densidade, viscosidade, CP e assim por diante. Ou nós podemos pedir para que ele estime somente alguns compostos em específicos, alguns parâmetros em específicos para os compostos, né, parâmetros escalares, que são, né, valores constantes, parâmetros que dependem da temperatura, como densidade ECP, parâmetros de interação binário, parâmetros do grupo Unifac, quando nós utilizamos ele como modelo termodinâmico, e daí ele não estima tudo, tá certo? Porque se nós selecionarmos aqui, ele vai estimar todos os parâmetros que faltam, tá? Todos que não tem, por padrão no simulador. Bem, é interessante sempre trabalhar aqui com essa opção de estimar todos os parâmetros faltantes, que isso ajuda a precaver um pouquinho lá na frente, se você tiver algum indicativo de warning, né, de erro, né, de atenção, por conta dos resultados serem baseados ali nos parâmetros conhecidos. E se ele não tiver determinado parâmetro, a simulação não vai convergir, porque nós não pedimos para ele estimar esse parâmetro. Bem, então nós selecionamos e clicamos aqui em Next ou Run, e daí ele já vai então tentar convergir, mostrando se ele conseguiu estimar todos os parâmetros, tá bem? Vejam aqui que para o nosso caso, aqui em Results, ele vai mostrar os resultados das simulações, mas mostra também que nós podemos ter algum problema em relação à convergência. E para o nosso caso, ele apresentou aqui o que não seria um erro, mas é um warning, né? Digamos assim, um indicativo de atenção que pode influenciar a nossa simulação. E ele diz que quando nós trabalhamos com o método SRK, o método para fazer o cálculo, caso a água esteja presente, né, deveria ser o método, né, STEAM-NBS, e não o método que vem por padrão, que é o método STEAM-TA. Como aqui a gente não vai trabalhar com água, isso não iria fazer diferença, não iria influenciar os nossos resultados.
mas para às vezes evitar esse warning ou entender o que ele significa, nós podemos vir aqui e alterar o método que ele usa por padrão para estimar propriedades de água livre, né, que como ele mesmo disse, por padrão vem o Steam TA e eu vou trocar então para o Steam NBS. E assim então eu posso rodar novamente e ver que após fazer essa troca eu não tenho mais nenhum warning aqui nos resultados, certo? Então eu não tenho nada aqui indicando que poderia dar algum erro na simulação. Bom, então essa é mais uma configuração que vai ajudar a fazer as estimativas e a verificar se nós temos condição de resolver o problema, né, a convergência da simulação dos modelos utilizados para cada tipo de processo. No entanto, essa guia ela traz uma outra ferramenta de análise que é muito interessante, que nós veremos algumas aplicações aqui agora, tá bem? E, por exemplo, eu trouxe aqui, algum estudo que eu falei no material para ajudar vocês a lembrarem, isso depois, mas vejam, então, que essa guia de análise, ela traz, então, a possibilidade de fazer os cálculos de algumas condições de processo e de algumas propriedades dos compostos que nós iremos trabalhar. Então, ele traz aqui por padrão alguns tipos de análises, e nós podemos ver aqui em cima também os principais atalhos para essas análises, que seriam, por exemplo, determinação de propriedades de compostos puros, curvas de equilíbrio, de análise binária, por exemplo, curvas TXY, PXY, energia livre de Gibbs, curva de solubilidade, envelope de fases, parâmetros de mistura, diagrama ternário, curvas de erros residuais, quando fazemos algum tipo de regressão. Então, temos tudo isso aqui à disposição para verificar as propriedades antes de ir para a simulação. Tá bem? E também para, muitas vezes, também verificar se o nosso modelo termodinâmico ele é adequado e funciona como esperado para a predição das propriedades dos compostos. Mas então, por exemplo, para a gente testar um pouquinho dessas análises e funcionalidades, eu trouxe aqui alguns exemplos. Bem, então, por exemplo, aqui o exemplo 1, onde nós faremos a construção de um diagrama de envelope de fase, que ele mostra para a gente, para uma mistura, quais as condições que nós temos as fases líquido e vapor, com base nas condições operacionais. Tá bem? Então, nesse exemplo, vemos que nós temos uma corrente com uma vazão de 100 Libra-mols por hora, composta por metano, etano e propano, e ela é alimentada em um separador flash. A composição dessa mistura de alimentação é de 10% metano, 20% etano e 70% propano. Desejamos determinar a possibilidade de operar o separador de fases, o flash, a 200 psi e 50 graus Fahrenheit, garantindo a presença de duas fases. Então, ele só vai separar no flash se realmente ocorrer a formação das duas fases. Verifique por meio de um diagrama de envelope de fases se é possível operar a 200 psi e 50 graus Fahrenheit, obtendo uma separação líquido-vapor. Como a mistura de hidrocarbonetos não polares, é recomendável usar a equação de estado SRK, como já mostrei para vocês, e que nós já selecionamos ali anteriormente. Então, vamos lá. Vamos selecionar a análise que a gente quer fazer, aqui o envelope de fases, pressão, temperatura, e aqui vamos configurar de acordo com as informações do problema. Bom, aqui nós vamos escolher a base que a gente vai trabalhar para fazer a construção dessa curva de envelope. Está em base molar, porém a nossa base aqui é de 100 Libra-mol. Então, eu vou ter que passar e trocar isso para Libra-mol. Como é um caso estacionário, não vai fazer diferença unidade por unidade de tempo que a gente vai trabalhar. Como a gente vai trabalhar em Libra-mol, agora a gente vai colocar a quantidade de cada um dos compostos para analisar a curva de envelope de fase. O metano ele corresponde a 10%, então, da vazão do 100 Libra-mol. Então, ele tem uma vazão de 10 Libra-mol. O etano, 20%, então ele tem uma vazão de 20 Libra-mol. E o propano, 70%, ele tem uma vazão de 70 Libra-mol. Em seguida, nós vemos aqui a possibilidade de escolher as fases que nós queremos, como nosso sistema só vai ter duas fases, líquido e vapor, nós não temos mais de uma fase líquida, nós podemos manter aqui o líquido e vapor, e se nós queremos o método padrão para obtenção da curva de envelope ou o método de densidade. E vejam aqui ao lado que o método padrão
ele faz o cálculo com base na determinação da temperatura reduzida, enquanto a densidade faz o cálculo permitindo que a gente especificasse o intervalo de temperatura e o intervalo de pressão que nós queremos obter esse envelope. Como aqui o que a gente vai trabalhar já vai envolver a pressão que a gente quer, né, porque eu vou especificar ela aqui, nós podemos usar o método padrão mesmo, tá certo? E aqui é o número máximo de pontos para os quais eu quero fazer essa análise. E daí eu vou especificar, então, um valor inicial de pressão, um valor inicial de temperatura, e ele vai aumentando daí de 1 em 1, né, de acordo com esses números de pontos, para fazer a construção do envelope de fase, tá bem? E a pressão, por exemplo, eu quero verificar se eu tenho duas fases nessa condição de 200 psi e 50 graus Fahrenheit. Então, como isso está acima de 1 atm e também aqui de 273 Kelvin, né, de 0 graus Celsius, eu vou colocar isso como estimativa inicial, porque daí aumentando a partir disso, provavelmente eu vou passar por essa condição de processo que eu quero verificar. Então, eu vou colocar a pressão, por exemplo, como um ATM. Então, 101.325 newton por metro quadrado. E eu posso fazer isso especificando tanto a pressão ou a temperatura. Vejam que um só basta, né? Como coloquei aqui a pressão, ele já vai fazer a temperatura com base na possibilidade da temperatura reduzida a partir de que eu tenho, então, uma razão entre a temperatura crítica e a temperatura atual, né? Então, a partir de valores maiores que zero. Então, especificado isso, também vejam que lá em cima, em métodos, eu esqueci de comentar, mas nós podemos selecionar mais de um método também. Eu só selecionei o SRK, então selecionei o SRK e depois o outro método aqui para propriedades da água, né? Então vejam que só eles dois aparecem como método selecionado. Eu poderia escolher vários métodos e lá na simulação trabalhar cada modelo, cada etapa de processo com um método diferente. Por exemplo, eu tenho uma mistura com compostos polares e apolares, e aí eu faço a modelagem do processo que vai fazer a separação dessa mistura com um método adequado para um sistema não ideal. Porém, após fazer essa separação, pode ser que eu obtenha uma corrente só com os compostos polares e outra só com os compostos apolares. E daí eu vou trocar o método nas outras etapas de processo que são mais adequados para as condições dos outros parâmetros. E então, né, eu poderia ter vários disponíveis, e por conta disso, nós sempre temos a opção aqui em cima, tanto numa análise quanto no modelo de processo, que nós veremos mais nas aulas mais adiante, de selecionar o método dessa operação. E para o nosso caso aqui, o método para o cálculo do envelope de fase é realmente o SRK. Bem, e daí eu posso vir aqui embaixo e rodar a minha análise para fazer a construção do envelope de fases. Bem, então vejam aqui que ele fez a estimativa e fez a construção do diagrama no intervalo de temperatura, então aqui, desde onde ele tem uma temperatura reduzida próxima aqui, então, a 85, e também uma pressão nesse intervalo crescendo a partir do valor que eu determinei para ele, tendo então um número bem grande de pontos e mostrando a região de fases dessa minha mistura. Lembrem que o envelope de fases ele é válido para a mistura como um todo e não para um composto específico ali dentro. Aqui em cima nós temos a opção de trocar as unidades, então eu vou trocar para as unidades que o nosso problema pediu para a gente fazer a análise, que é 50 graus Fahrenheit e 200 psi. Vejam que eu troquei a unidade do eixo Y na pressão para psi e no eixo X da temperatura para Fahrenheit. Agora, eu vejo então, o que esse diagrama diz para a gente? Ele diz que a curva verde representa a condição de fração de vapor igual a zero. E a curva em azul, a fração de vapor igual a 1. Ou seja, qualquer condição de processo aqui abaixo da curva azul, eu só tenho fase vapor. E qualquer condição de processo acima da linha verde, eu só vou ter fase líquida, porque a linha verde representa a fração de vapor igual a zero. Ou seja, para baixas temperaturas e altas pressões, eu vou ter fase líquida, certo? Que é o que faz sentido. E para altas temperaturas e baixas pressões, eu vou ter fase vapor,
que é o que também faz sentido. A gente começa a aumentar a temperatura, começa a evaporar, começa a ocorrer a transição para a fase vapor. E aqui, qualquer região, né, aqui no intervalo entre essas duas curvas, é uma região de equilíbrio de fases. Então, eu vou ter uma fração, uma parcela da minha mistura na fase líquida e uma parcela na fase vapor. E é o que a região onde é desejável trabalhar quando nós queremos executar um cálculo, uma separação flash, por exemplo, porque trabalhando nessas condições de processo, parte da corrente vai se tornar líquida e parte vai se tornar vapor. O quanto, daí aqui eu ainda não sei, eu vou ter que ir lá para a simulação, né, para especificar a minha condição, para conseguir verificar de fato quanto de cada um eu vou obter na fase líquida e na fase vapor, também, e quanto de cada composto. Aqui é só para avaliar as fases da mistura como um todo. E se eu observar aqui, por exemplo, 50 graus Fahrenheit, 200 psi, eu vejo então que nessa condição eu tenho uma mistura líquido-vapor. Eu vou ter uma separação de fases se de fato eu realizar o flash nessa condição. Tá bem? Então, a partir da condição onde eu tinha só líquido ou tinha só vapor, se eu usar um flash que vai trazer para essa condição, eu vou ter então aqui uma separação líquido-vapor. Tá certo? Então, é isso que a gente queria verificar e determinar por meio da construção do envelope de fases. E também, aqui em cima, vejam que quando nós temos a geração de um gráfico, nós temos uma opção de formatação também, para trocar a fonte, trocar características dos eixos, dos intervalos, mudar, né, cores, editar legenda, fazer várias configurações padrões, né, de edição gráfica que nós temos, né, se nós quisermos depois exportar esse gráfico como uma figura ou usar ele em algum outro local, nós podemos então fazer essas configurações por aqui, tá bem? Bom, vamos voltar aqui para a análise para a gente verificar o que nós temos outras opções para trabalhar. E, por exemplo, nós temos como uma outra opção a construção de curvas de solubilidade. E aqui no exemplo 2, eu trouxe daqui então um problema que pede que nós façamos a construção da curva de solubilidade do sulfato de sódio em água no intervalo de 273 a 373 Kelvin, utilizando para isso o modelo termodinâmico eletrólite NRTL, tá bem? Então, para isso eu preciso ter esses compostos na simulação, certo? Eu vou usar na mesma simulação, mas vocês podem abrir uma simulação nova para isso. Depois, como a atividade da aula vai ser a entrega desses exemplos, vocês vão entregar eles em simulações distintas, certo? Mas bastaria eu abrir uma nova simulação, adicionar os compostos que eu quero, por exemplo, aqui água. Professor, não precisa salvar? Ele fica salvo já? Então, já vou falar do salvar. Bem lembrado, Rafael, só um instante. Então, vou adicionar água e vou adicionar também o sulfato de sódio. Bem, então tá, até agora eu não salvei, mas é importante verificar como nós vamos salvar, porque nós vamos ver aqui em salvar como, né, vim aqui em File, em cima, salvar como, e daí quando nós vamos salvar um arquivo só com características e alterações da guia Properties, nós podemos salvar ele como um arquivo de composto, tá? Um arquivo aqui que ele vai ter uma extensão que representa que ele é um arquivo de especificações de propriedades. Lá na frente, quando nós fizermos a simulação, nós precisamos salvar como um documento Aspen Plus, tá? Como Aspen Plus Document. Então, se nós salvarmos um documento da simulação, que nós vamos fazer depois só como um arquivo de componentes, ele não vai salvar a simulação, ele só vai salvar as especificações da guia de propriedades. Então, né, por enquanto, aqui tanto faz, se a gente fizer por aqui, ele vai salvar de qualquer forma a parte dos compostos, porque aqui ele simplesmente não vai reconhecer nada na simulação e vai salvar a simulação mais o que está nos compostos. Então, vocês podem clicar e salvar como um desses formatos, né? Podem fazer como compostos por enquanto, né? Porque a gente não está indo ainda para a simulação, para o flowsheet de fato, e deixar, né, esse aqui para a gente ver a diferença mais adiante. Aí você vai escolher onde no seu computador você vai salvar, né, o nome do arquivo, e vai escolher, então, onde você vai deixar salvo.
mas deixe ele numa pastinha separada para você lembrar depois onde está. Bem, selecionei água, sulfato de sódio, e aí então para solubilidade eu vou usar um modelo diferente, porque é um modelo que trabalha com eletrólitos. Quando eu dissolvo sulfato de sódio em água, o sulfato de sódio se dissocia em sódio mais, sulfato menos. Então, eu vou precisar, sulfato 2 menos, né? Eu vou precisar usar um modelo apropriado para características de eletrólitos, como esse é o caso. E só assim eu vou conseguir, então, estimar as propriedades para o sistema que eu quero avaliar. Vejam que, como eu adicionei um novo modelo, ele pede que eu faça a estimativa também dos compostos desse modelo, para só então eu poder selecionar, por exemplo, curva de solubilidade. Aí eu venho para a configuração das especificações para a construção da curva. Eu vou selecionar quem é o meu soluto é o sulfato de sódio, quem é meu solvente é a água, e daí eu preciso adotar uma base de cálculo, aqui eu vou colocar 100 kg por hora, por exemplo, vou trocar aqui para base, de base molar para base mássica, quilogramas por hora. E aqui embaixo eu tenho, né, o intervalo de temperatura, que já vem por padrão o intervalo que eu quero avaliar, e o método selecionado para isso. Vejam que como eu selecionei por último, ele já mudou aqui também o último método selecionado. Mas eu poderia voltar para o SRK, para outros métodos, mas provavelmente se ele não for um método que tem propriedades e parâmetros para compostos eletrólicos, ele não vai funcionar. Bem, então aqui selecionei o número de intervalos que eu quero aqui entre o meu ponto inicial e o meu ponto inicial de temperatura, o valor de pressão, então vou fazer isso para pressão a 1 atm, e vou rodar essa análise para ver o que ele retorna. Então vejam aqui que ele trouxe uma curva de solubilidade para o sulfato de sódio em água, né, como a solubilidade do sulfato de sódio varia com a temperatura. Bem, isso é uma boa estimativa? Tem que ver se o modelo ele é válido para isso ou não, certo? Por exemplo, aqui eu vou colocar que eu quero só a fase líquida, né, porque ele fez os cálculos de forma desnecessária para a fase vapor. Eu vou rodar novamente. Então, daí eu vou lá e vou olhar o gráfico se isso mudou. Não, acabou não mudando. Então, esse é o gráfico de solubilidade que ele constrói para esse intervalo, mostrando, então, a região, né, a concentração máxima que eu posso ter em determinada temperatura de soluto no solvente. Acima disso, tudo que passar essa concentração vai precipitar na forma sólida, tá bem? E também, né, eu acho que esse modelo aqui, na verdade, ele não está fazendo o cálculo, né, exatamente como eu precisava, porque quando a gente trabalha com modelos de eletrólitos, nós precisamos vir aqui e pedir que ele identifique os eletrólitos, tá certo? Então, se eu usasse aquela curva que a gente verificou ali anteriormente, provavelmente ela não seria uma curva, né, que representa fielmente a solubilidade do sulfato de sódio, porque ele não leva em consideração a geração dos eletrólitos. Para que ele leve em consideração isso, eu preciso clicar aqui nessa ferramenta Elec Wizard. Aqui eu posso considerar o que vem por padrão e selecionar o sulfato de sódio e a água para incluir a formação de sais e de íons nesse sistema, certo? E vejam que daí ele reconhece a reação de dissociação e adiciona isso como um parâmetro, como, né, algo a ser levado em consideração na simulação do cálculo das propriedades, tá bem? E aí, então, quando eu faço isso, vejam que ele adiciona os íons e os possíveis sais que podem ser formados por conta da precipitação do sulfato de sódio na fase sólida, que é a fase que a gente obtém quando um composto acaba precipitando. E eu preciso fazer a estimativa dos parâmetros, eu vou clicando aqui em Next, antes de fazer o cálculo da solubilidade. Bem, bom. Rodei aqui, ele indicou que teve alguns erros, porque geralmente, né, isso é um problema que acontece no Aspen, e por isso que eu pedi para vocês fazerem arquivos separados. Como o modelo de eletrólitos, ele não é um bom modelo para o cálculo do envelope de fases desse sistema que a gente fez anteriormente,
ele reconhece e tenta refazer o cálculo desse envelope com a configuração de que eu tenho eletrólitos também. E daí o SRK não vai funcionar para os eletrólitos. Daí eu vou precisar, então, excluir aquele cálculo do envelope de fases para daí fazer a predição da curva de solubilidade. Então vejam que daí quando eu excluí, ele reconheceu e ele está então agora usando o modelo eletrólito considerando as reações que ele identificou quando eu rodei aquele suplemento do ELEC Wizard. E se eu rodar essa análise aqui, vejam que agora ele fez a curva do sulfato de sódio como a curva que nós verificamos e temos à disposição na literatura. Tá bem? Então, de acordo com os dados experimentais, né, e que nós temos também em alguns trabalhos na literatura, esse é o comportamento real da solubilidade do sulfato de sódio. Então, vejam que a utilização do modelo inadequado ou da não configuração adequada do modelo nos leva a curvas que não são representativas. E nesse caso aqui, a solubilidade do sulfato de sódio aumenta até aproximadamente aqui 308 Kelvin, tá certo? Eu posso trocar essa unidade aqui também. Aproximadamente, né, 32, 30, quase 35 graus Celsius, e a partir daí, então, ela começa a baixar novamente, tá certo? E agora sim, nós temos uma curva de solubilidade fiel ao que nós temos nos dados da literatura, por usar um modelo apropriado. Bem, ainda na ferramenta de análise, podemos ter, por exemplo, né, a construção de curvas de equilíbrio. Por exemplo, aqui construa a curva de equilíbrio de fases, TXY, para o sistema etanol-água a 1 atm. Bem, então, eu tenho a possibilidade de verificar as composições em função da temperatura, por exemplo, para esse tipo de sistema, utilizando a ferramenta de análise. Então, aqui eu vou voltar, porque eu não tenho etanol, mas eu vou colocar tudo aqui, mas vocês façam em um arquivo separado também, para não correr o risco de acontecer aquilo que aconteceu quando eu troquei o modelo, né, que o que estava especificado para o cálculo do SRK deu conflito no modelo de eletrólito, e aí eu não consegui trabalhar. Bem, adicionei aqui etanol, vou vir aqui e vou utilizar o modelo que ele me indica para fazer a curva, que é o Unifac, vou buscar ele aqui, e vou estimar os parâmetros para o sistema com Unifac. Bem, aqui ele deu alguns erros também de parâmetros, provavelmente porque a solubilidade aqui ela não reconhece o Unifac ou faltam parâmetros para os eletrólitos no Unifac. E vou adicionar então um cálculo de sistema binário, e aqui eu tenho as opções de fazer o diagrama PXY, TXY, né, TXX, de acordo com as composições, se eu tenho mais de uma fase, como varia a energia de Gibbs, qual, né, o mínimo de energia de Gibbs nas condições de processo, e para o nosso caso a gente vai construir um diagrama de flash TXY, lembrando que quando a gente faz o cálculo de flash, a gente tem que especificar quais variáveis a gente vai manter constante e para quais a gente vai ter a variação, né? Sempre levando em consideração, normalmente, temperatura, pressão, composição da fase líquida e composição da fase vapor. E aqui eu vou selecionar, então, sistema etanol-água, tá bem? E aqui é quem é o meu composto de referência, quem eu quero, né, ver a composição no eixo X. E eu vou deixar o etanol aqui para ficar igual ao que a gente tem ali na curva que eu já visualizei. Vejam aqui que nas opções de cálculos nós podemos trocar o modelo, o método, e a gente vai utilizar o Unifac. Bom, voltando aqui, né, eu tenho então como definir o ponto inicial e final, o número de intervalos entre um e outro, tá certo? Então a composição vai variar no eixo de 0 a 1, o número de pontos que eu vou ter 50 pontos, então ele vai fazer pontos equidistantes, tá certo? Vai dividir esse intervalo, então, de maneira que eu tenha entre 0 e 1 mais 48 pontos, para ter um total de 50, né? Que pressão eu quero avaliar, acho que o problema fala um ATM, então já é o valor que eu tenho por padrão aqui em Newton por metro quadrado, certo? Então eu já tenho tudo aqui pré-especificado para tentar rodar e obter a minha curva
porém aqui eu vejo que não saiu também como eu esperava. Essa curva aqui ela não corresponde ao que a gente teria, né, como um diagrama de equilíbrio TXY para essa mistura. Provavelmente porque os parâmetros também ainda estão dando conflito, ó, com a estimativa de parâmetros eletrólitos. Então, para evitar isso, eu vou vir aqui e vou excluir compostos eletrólitos e vou também excluir o método que eu usei para os eletrólitos, para que isso não interfira aqui os cálculos que a gente está fazendo para um sistema que não tem eletrólitos. Tá bem? Então, resetei aqui e vou, deixa eu ver, vou excluir também o SRK, vou deixar só o Unifac mesmo aqui para fazer as nossas estimativas. Deletar isso aqui que ele gerou para a estimativa dos eletrólitos. Ele pede para identificar os compostos. Deixa eu voltar aqui. Vou deixar só água e etanol. Aqui ele pede para eu escolher os meus compostos. Deixa eu selecionar água e etanol. Aqui ele pede... acho que ele ainda está reconhecendo alguma coisa dos modelos anteriores. Então, eu vou excluir aqui, vou voltar e vou de novo fazer a estimativa dos parâmetros e selecionar os compostos. Tá certo? Eu vou deixar em fração mássica. E ok. Vamos ver se agora ele vai conseguir gerar a curva de equilíbrio sem interferência dos outros modelos. Isso, viram então que realmente o que estava impedindo ele de reconhecer, né, e usar o modelo adequado com os parâmetros adequados é a interferência dos outros modelos. Isso ocorre principalmente aqui na ferramenta de análise também, mas na simulação em si, isso não tem muitos efeitos. Eu posso, na simulação, trabalhar com muitos modelos, mas quando estamos fazendo aqui a análise, isso acaba interferindo em uma e outra. Então, por isso eu peço que vocês façam em arquivos diferentes, porque daí você não corre o risco de ter essa interferência e ter que excluir, igual eu fiz aqui. Bom, então vejam que essa curva diz para a gente, então, qual é a fração, né, na fase líquida e na fase vapor de etanol, em uma mistura etanol-água, em diferentes condições de temperatura, tá certo? Isso permite, né, a gente identificar também a formação do azeótropo, né, e a não separação do etanol nas fases, quando eu trabalho com o sistema etanol-água a pressão atmosférica, por exemplo, que eu consigo no máximo uma separação aqui de até 93, né, 93,5% no máximo. E que também indica que a baixas temperaturas, só o etanol vaporiza, e à medida que eu vou aumentando a temperatura, aqui em condições de maior temperatura, a água também vai sendo arrastada e vai passando. Então, a composição do etanol na fase vapor e também na fase líquida, daí ela vai se alterando em função de que também varia a composição da água nessa mistura. Bem? Bom, como atividade, então, da aula 19, eu vou pedir que vocês reproduzam aí os exemplos que nós vimos na aula, tá certo? Os exemplos 1, 2 e 3, e entreguem eles resolvidos, né, no link que eu deixo à disposição lá no Moodle, em arquivos separados, tá bem? Para não dar conflito entre os modelos que nós vimos. E essa parte inicial, né, vocês precisam praticar porque ela é bem importante e basicamente necessária antes de qualquer simulação, antes da gente partir para o ambiente, né, da guia Simulation, para construir o fluxograma, inserir os modelos, que é o que nós veremos a partir da próxima aula. Nós precisamos ter bem definidos os modelos de propriedades e de cálculo de equilíbrio que estamos utilizando para trabalhar uma simulação de processo, tá bom? Bem, aqui as principais referências da nossa disciplina. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.